Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Anderson, professor de História e Filosofia. Nesse momento vamos dar continuidade ao nosso assunto referente ao idealismo. Na primeira aula nós estudamos Immanuel Kant e nesse momento vamos começar a entender o pensamento de Hegel. Lembrando que as dúvidas que vocês tiverem, vocês anotem para que nós possamos tirar essas dúvidas lá na nossa videoconferência. Lembrando que nesse momento nós vamos fazer um resumo do pensamento de Hegel e vamos aprofundá-lo nas nossas próximas aulas. Bom, o idealismo. Primeiro a gente tem que entender o conceito de idealismo, que tem essas duas acepções, que nós já falamos. Por um lado, trata-se da capacidade de inteligência para idealizar, e por outro lado, o idealismo é uma corrente filosófica que considera a ideia como sendo o princípio do ser e do conhecer. O objetivo do conhecimento é sempre construído pela atividade cognoscitiva. Bom, Hegel vai ser um pensador que vai nascer na Alemanha em 1770 e na sua juventude ele vai receber uma educação protestante, o que vai influenciar ele na sua primeira fase da sua carreira de filósofo, de pensador, de escritor, em que vai predominar os estudos teológicos. Porém, ele vai cultivar um enorme interesse pelos clássicos da filosofia e da literatura clássica, tá certo? Da literatura grega clássica. Ele vai acompanhar também com grande entusiasmo os acontecimentos referentes à Revolução Francesa e às conquistas de Napoleão Bonaparte. Lembrando que Hegel vai viver durante esse período, o período da Revolução Francesa e o período de dominação napoleônica na Europa. O pensamento de Hegel é muito complexo, pois o filósofo buscava construir um verdadeiro sistema que englobasse tanto o pensamento da metafísica, o saber da metafísica, quanto a ética. Hegel vai ser considerado o filósofo que tentou pensar o absoluto, surgindo então assim, colocando em prática, dando origem a então uma concepção dialética. Essa palavra dialética nós já vimos lá em outros assuntos, né? Mas ele vai dar essa origem à concepção dialética, da dialética. Para Hegel, o saber e o agir são a base da filosofia política dele, ou seja, o saber e o agir. Então você vê que ele não está apenas atrelado à questão do racionalismo ou do empirismo, mas ele vai colocar os dois para analisar toda a sociedade e tudo que a cerca, tá bom? A verdade para Hegel, ele acreditava que não estaria em nenhum lugar, ou nenhuma opinião ou conceito único, mas ele acreditava que estava na totalidade do movimento. Vamos falar um pouco dessa totalidade do movimento. Para Hegel, a verdade está na totalidade do movimento, que suspende concepções anteriores e gera novos conceitos. E o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a verdade é um processo de movimento, onde vão surgindo concepções e essas concepções vão ser superadas por outras no decorrer do tempo. Então vamos entender como isso funciona. Hegel vai falar sobre a tese, que é apresentar um argumento. Se apresenta um argumento na tese. Depois da tese, vem a antítese, que é o quê? A negação do argumento anterior. A pessoa dá uma ideia e vem outra e discorda daquela ideia. Depois disso, vem uma síntese, que suspende a antítese e vai gerar uma nova tese. Prestaram atenção? Então, existem os estágios. A tese é um argumento, a antítese é um argumento anterior e a síntese vai suspender a antítese, gerando uma nova tese. E aí começa-se o processo novamente. Então, a tese vai surgir e ela vai ser questionada. E ela pode, depois dela ser questionada, pode-se dar origem a uma nova tese. Então, o pensamento, alguma concepção, alguma opinião vai mudando de acordo com o tempo, de acordo com os questionamentos feitos a elas. Ou seja, o argumento que vai tentar superá-lo, ou o argumento que vai negar o anterior para dar origem a um novo. Bom, na consciência, Hegel vai falar muito sobre a questão da consciência. E para Hegel, a consciência atravessa experiências na existência com os outros, nas relações interpessoais, com o mundo e consigo mesmo. Esse o sentido do conhecer prático para Hegel, em oposição ao conhecimento apenas teórico. Ele acredita que essas relações pessoais da sociedade vão dar origem às experiências. E essas experiências vão estar além de apenas um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático também das relações sociais.
Dentro disso, Hegel também vai acreditar que a consciência do ser humano muda de acordo com a história e suas ideias e verdades vão se modificando. Tem muito a ver com o que a gente falou anteriormente aqui, né, da tese, que vai surgir a antítese e vai surgir a síntese e depois uma nova tese. Então nós temos aqui o pensamento de Hegel acreditando que a consciência humana vai mudar de acordo com a história. E aqui eu vou dar um exemplo de um pensamento, de uma ideia que vai mudando de acordo com a história, né? Nós temos a questão do divórcio, que antigamente na sociedade era mal visto. Existia um questionamento sobre o divórcio, existia um certo preconceito sobre ele. Hoje o divórcio é visto como algo natural dentro da sociedade, ou seja, o pensamento da sociedade mudou de acordo com o tempo, ok? E aí você pode analisar que existem outros pensamentos, outras formas de ver o mundo que vão se modificando de acordo com a história. Bom, Hegel vai falar também do espírito. Ele acredita que passa por 3 estágios o espírito. Um espírito subjetivo, que é a consciência individual, que é a consciência de si. Quando você começa a conhecer a si mesmo, você percebe que tem necessidades. Depois desse conhecimento individual, que você procura conhecer o seu corpo, as suas necessidades, você passa para um novo conhecimento, que é uma consciência, né, um conhecimento objetivo. É um espírito objetivo, uma consciência objetiva. Essa consciência é uma consciência de si, onde você vai perceber que você está incluído dentro de uma sociedade, onde você faz parte de algo que é coletivo e não apenas individual. Você está dentro de uma coletividade, tá certo? Então, saímos do pensamento subjetivo, que é o conhecer a si mesmo, né? Conhecer você, e depois nós passamos para um pensamento objetivo, que é um pensamento coletivo, que é a consciência de si dentro do coletivo. Depois disso, nós passamos por um processo até chegar à consciência absoluta, que é o que Hegel considerava a consciência correta. E essa consciência absoluta mostra algo a mais, mostra que você, além de ser um indivíduo dentro de uma coletividade, existe todo um mundo, toda uma concepção de realidade em que você está inserido. Isso ocorre através da filosofia e da razão. Você só consegue atingir essa consciência absoluta através do pensamento filosófico e do estudo da razão, ou seja, da análise, do estudo, do aprofundamento. Para Hegel, a ideia dá forma ao mundo e a consciência dá forma ao mundo material. A consciência dá forma ao mundo material, ou seja, é a partir do pensamento, do idealismo, que se vai construindo a sociedade. E só se consegue entender o mundo, para Hegel, quando se aplica uma análise pela consciência absoluta. Lembrem que a consciência absoluta é pautada na filosofia e na razão. Bom, Hegel vai falar que existe a força que impulsiona a consciência do ser humano. Em um primeiro momento, a consciência quer realizar ações no mundo. A força impulsiona a consciência a realizar ações no mundo. Essa consciência vai ser realizada primeiramente pelo desejo, tá certo? Então, a força que impulsiona a consciência a realizar ações no mundo é o desejo, primeiramente. Esse desejo é um desejo apenas biológico, porque o ser humano vai buscar o quê? Se alimentar, o ser humano vai buscar sobreviver, o ser humano vai buscar saciar os seus desejos. Então, primeiro momento, o que vai impulsionar a consciência é a realização do desejo, tá certo? Que são questões biológicas. Porém, Hegel vai dizer que existe esse patamar, né? Esse patamar não vai diferir muito dos animais. Então, o ser humano ainda está em um patamar parecido com o dos animais, que é a busca por satisfação, né? Por conseguir aí saciar os seus desejos, né? Conseguir saciar as suas vontades. E para superar esse plano natural de satisfação apenas biológica, a consciência de si precisa de algo além do biológico. E isso vai surgir na figura do outro, ou seja, de outro indivíduo. Afirma-se que, como o sujeito quer conquistar o reconhecimento da consciência de si, independente, onde a consciência tentará obter o reconhecimento do outro, elas entram então em conflito. E a partir desse conflito, vai se nascer a parábola do Senhor e do servo, ou seja, para superar o desejo que é apenas biológico, o ser humano vai procurar dentro da sua consciência
uma independência. E aí as consciências que existem dentro do nosso ser vão começar a entrar em confronto, em conflito. Deste conflito vai se conseguir então a consciência. E nós vamos tratar desta consciência, né, segundo a parábola do Senhor e do servo, lá na nossa videoconferência, ok? Então existe aí a figura do outro que vai surgir, de outro indivíduo. E afirmar-se como sujeito é conquistar o reconhecimento como consciência de si independente, onde as consciências tentarão obter o reconhecimento do outro. Elas entram em conflito. E a partir deste conflito de consciências é que vai surgir então uma nova análise, uma nova forma de ver o mundo além do mundo biológico, ok? Aí nós temos a questão das leis que vão surgindo e etc. Então nós vamos aprofundar mais sobre essa parábola lá na nossa videoconferência. Bom, a filosofia do direito para Hegel é dividida em 3 momentos. O direito abstrato, o direito da moralidade e o direito da eticidade. O abstrato é o momento em que se analisam o direito positivo e formal e a relação jurídica entre os indivíduos. É o direito positivo, que é o direito que está posto na lei. Ele faz críticas a esse direito e aos pensadores do contrato social, que nós já estudamos, Hobbes, Locke e Rousseau. Pois mesmo existindo essas leis, elas podem ser violadas, ou seja, ele critica esse contrato social, essas leis que são feitas, essa lei abstrata, né, o direito abstrato, porque ele pode ser violado. Existe outra questão no direito para Hegel, que é a questão da moralidade. Hegel analisa o mundo interior do indivíduo. Ele analisa que cada ser humano, cada pessoa, cada indivíduo tem as suas pulsões, seus instintos, suas opiniões, desejos, e é tudo aquilo que faz o sujeito agir. Ou você agir por impulso, por instinto, por opinião ou por desejo. Na moralidade, cada indivíduo tem a ideia de bem, que é uma moral interior que o coordena todas as suas ações. Ou seja, a moral interior de cada indivíduo vai estipular o que ele vai fazer ou não. E a ideia de bem vai ser de acordo com cada pessoa. Às vezes o que eu acho que é bom para mim, você pode discordar para você. Ou seja, o que é bom para mim às vezes não pode ser bom para você. Ou seja, cada um tem a sua concepção do que é a ideia do bem. Cada pessoa vai se diferenciar da outra, porque cada um vai ter uma forma de agir e de pensar as suas ações. Cada um vai ter a sua moral, tá certo? Bom, e existe também a eticidade, que constitui-se de leis e instituições, sendo estas a família, sociedade civil e o Estado. É o reino ético que realiza a ideia de liberdade. Isso significa que aqui o indivíduo é livre na eticidade, pois se ele segue o direito e as instituições é porque ele entendeu que foi ele quem os estabeleceu. Então, na eticidade, o indivíduo tem, então, uma ideia de liberdade, tem uma ideia de respeitar aquilo que ele mesmo estabeleceu, que nós vamos entender mais um pouco agora. Bom, a eticidade é constituída de leis e instituições, sendo estas a família, a sociedade civil e o Estado. Hegel acredita que dentro da eticidade existem esses 3 pontos. Na eticidade existe a família, que é onde os indivíduos se reconhecem como um só, e a essência da família é a educação para a sociedade civil e o Estado. Existe a sociedade civil, que você vai ser educado na família para a sociedade civil, que a realidade é bem diferente da família. Aqui vale o interesse singular, trabalhamos e nos relacionamos no mercado buscando benefícios. Então, no primeiro momento, a família vai tratar de educar você para você viver em sociedade civil, dentro do Estado. E na sociedade civil, você vai ser um ser individualista, mais singular, que vai trabalhar e vai se relacionar no mercado buscando benefícios. Questão de trabalho, de melhoria de vida. E existe também o terceiro ponto da eticidade, das leis e instituições, que é o Estado. E o Estado vai surgir como a instituição acima de todos, que tem por finalidade a realização do bem comum. Então, a função do Estado é estar acima de todos e tem como propósito, como finalidade, a realização do bem comum. E também da liberdade dos indivíduos, ou seja, o Estado tem que respeitar e tem que proteger a liberdade dos indivíduos. O Estado não é uma instituição que coage as pessoas, ou seja, ele não vai coagir as pessoas, ele não vai tratá-las mal, ele não vai ameaçá-las. O Estado é uma instituição criada por indivíduos
que protege as leis e comunidade, ou seja, o Estado não é criado para perseguir, coagir ou fazer mal às pessoas, ao indivíduo, para Hegel, mas o Estado tem a função e ele é criado com o intuito e a finalidade de proteger as leis e a comunidade. A Constituição está acima de todos dentro do Estado. O Estado vai criar também essa Constituição, que é a lei soberana, que está acima de todos. Inclusive, o governante deve se submeter a ela, ou seja, independente de quem faz parte da sociedade, dentro da sociedade existe o Estado e o Estado vai construir essa Constituição. Esta Constituição todos devem respeitá-la e, respeitando ela, todos então vão poder viver em comunidade. E dentro desse Estado, inclusive o governante que está liderando o Estado, tem o dever, ele deve se submeter à Constituição. Então ele tem que obedecê-la também. Ninguém está acima dela. Ela está acima de todos, a Constituição. Ok? E aí, se quiser ser modificada, ela pode ser modificada com o passar do tempo. Lembram que a sociedade pode mudar a sua visão sobre as ações, sobre as relações sociais. Então, ela pode ser mudada a partir de um debate, a partir de uma conversa. Ok, pessoal? Então, esse momento foi um momento de resumo sobre o pensamento de Kant. Pensamento de Hegel, não pensamento de Kant, pensamento de Hegel, ainda estou pensando no Kant. Nesse momento, terminamos esse resumo sobre o pensamento de Hegel e vamos aprofundá-lo lá na nossa videoconferência. Percebem que esse pensamento é um pensamento complexo, extenso de Hegel, tá certo? Então, anotem as suas dúvidas, qualquer coisa é só tirá-las lá na nossa videoconferência. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até mais.